Nós temos os 7 dons do Espírito Santo. E vou passar um por um, de maneira muito vivencial. Não quero falar teologia, não quero falar apenas conceito, mas é lá na sua vida, lá na sua casa. Você que é dona de casa, você que é jovem, que está estudando, você que está namorando, você que está trabalhando, você que está endividado, você que está doente. Onde que os dons do Espírito Santo me afetam diretamente? Eu preparei essa pregação assim: Padre Christian, quando eu rezo aos 7 dons, na minha vida concreta, onde que o Espírito Santo atua? Então vamos um por um. Primeiro dom, temor de Deus. Qual é o primeiro? Existem 3 temores no mundo. Eu falo e você repita: temor humano, temor servil, temor filial. O que é temor mundano? Eu tenho medo de assalto, eu tenho medo de doença, eu tenho medo de acidente, eu tenho medo de perder a minha casa, eu tenho medo que roubem aquilo que é meu. Isso é temor humano. O que é temor servil? Eu amo a Deus, mas eu tenho medo de ser castigado por Ele, por isso eu amo. Não é um amor filial, é um amor de medo. E o temor filial: eu tenho medo de me afastar de Deus e de ofender a Deus. Qual é o primeiro dom do Espírito Santo? O que é temor de Deus? Não é que eu tenho medo dele, eu tenho medo de me afastar dele e eu tenho medo de entristecê-lo. Esse é o dom do temor de Deus. Hebreus 12, 28 vai dizer que o nosso culto deve ser cheio de temor e respeito. Não é temor, eu tenho medo de Deus, isso não é temor. Temor é medo que Deus se afaste de você e que você possa ofender a Deus. Quais são as 3 atitudes para quem quer temer a Deus? Padre, como que eu sei se eu temo a Deus? Primeira atitude: sentimento de grandeza de Deus. Eu sou pequeno, Deus é grande. Horror ao pecado. Quando você peca, você não fica achando bom. Teve até uma moça, né? Estava indo para sua casa, um rapaz a perseguiu, queria fazer bobagem com ela. Ela conseguiu escapar, mas o moço deu uma esfrega boa nela, sabe? Ela chegou em casa, abriu a porta, fechou e falou com a mãe: Mãe, eu estava ali na Goiás, e aquele muro chapiscado, se falasse, ele contaria horrores. Aí a mãe olhou para ela, pegou uma fatia de limão, falou com ela: chupa isso aí. Uai, mãe, isso vai me acalmar? Não, isso vai tirar o sorriso do teu rosto. Tem pecado que o povo gosta. O dom do temor de Deus nos faz ter horror ao pecado. Tem gente que peca e fica cantando vantagem: eu fiz tal coisa. O temor de Deus não está aí. O temor de Deus nos dá um coração contrito, um coração arrependido, e nós começamos a evitar ocasiões de pecado. Pergunto: como receber esse dom? Respondo: pela virtude da temperança. O que é temperança? Moderar os prazeres sensíveis. Não sei se você escutou o programa de hoje. Qual foi o tema do Alegrai-vos no Senhor? O exagero. Nós estamos no demais. Comemos demais, corremos demais, trabalhamos demais, gastamos demais, nos preocupamos demais, quando podemos dormimos demais. Tudo do ser humano é demais. Quando você está na virtus médio, a virtude do meio, você exerce o controle sobre a sua vida e você começa a ter temor a Deus. Segundo, então você viu a importância do temor a Deus? Você evita pecado e você foge de situações
que tirem de você a graça de Deus. Precisamos exercer o temor a Deus. Segundo, fortaleza. Filipenses 4,13, repitam: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, esse tudo aí são coisas boas, né? Você não vai falar tudo para o pecado, para o mal, não, tudo em Deus. O dom da fortaleza é o dom que Deus dá àquele que pede, de você suportar as maiores dificuldades e não desistir. Levanta a mão para mim, quem passa atualmente por alguma dificuldade, tribulação, problema ou preocupação? Tá bom? Por que eu perguntei? Porque você precisa do dom da fortaleza, para que o seu problema não acabe com você, para que a sua ansiedade não acabe com você, para que a sua preocupação não acabe com você. Padre, quais são os estágios? Quais são as atitudes que eu devo ter para receber o dom da fortaleza? Fazer aquilo que você dá conta e entregar para Deus aquilo que você não dá conta. Ponto final. Quando é que nós ficamos doentes? Quando nós queremos fazer aquilo que está fora do nosso alcance. Fortaleza é você fazer o que dá conta e confiar em Deus o que você não dá conta. Dia 14 de agosto é dia do meu aniversário. O que tem a ver, padre? Se eu contar no dom da fortaleza, o dia do seu aniversário. É porque dia 14 de agosto é dia de São Maximiliano Kolbe, que é um padre, e que ele doou a sua vida em troca da vida de um pai. Eles colocaram num buraco algumas pessoas na época do Holocausto para matá-las. São Maximiliano, que era um padre, pediu para dar uma bênção. E o soldado disse: dá a bênção, principalmente para aquele desesperado ali, ó. E Maximiliano perguntou: por que você está desesperado? Eu tenho 3 filhos para criar, eu não posso morrer, faça alguma coisa por mim. O padre perguntou: quer trocar de lugar? Nós trocamos. O soldado: você tem coragem, padre? Tenho. Tirou o homem, desceu o padre, tampou de lona e jogou gás. Todas as outras se ouviam gritos, gemidos, blasfêmias. Mas onde estava o padre, reinou a tranquilidade. O padre pediu para aqueles homens o dom da fortaleza. Morrerem, mas como pessoas de fé. Uma história maravilhosa que você pode ler os detalhes. São Maximiliano Kolbe, ele deu a vida em favor de um pai de família. Ele deu a vida pela família. Ou seja, no dia do meu aniversário, um padre que deu a vida para um pai de família, em defesa da família. Esse padre tinha que dom, gente? O dom da fortaleza. Porque um homem com as suas condições normais, ele quer fugir da morte e não abraçá-la. Terceiro dom do Espírito Santo, piedade. Qual é o terceiro? O que é o dom da piedade? É você se sentir filho de Deus mesmo. É você ter uma afeição filial com Deus. Quando você diz Pai Nosso, não é daqui, é daqui. Deus é o meu Pai. Ele me acompanha e eu sou seu filho. Agora olha para mim aqui, olha para mim aqui. Deus é um Pai muito melhor do que o seu pai. Indiferente se o seu pai é bom ou não, Deus, ele não é um pai. Deus, ele é o Pai. Muitos jovens, principalmente homens e filhas que tiveram pai ausente, quando nós falamos que Deus é Pai, o coração bate negativo. Que você lembra do seu pai. Deus é um Pai muito melhor do que o pai que nós tivemos. Indiferente como foi o seu pai. Deus não é um pai, Deus é o Pai. Ele se preocupa com você. Ele cuida de você. Padre, como que eu sinto isso? Pedindo o dom da piedade.
O dom da piedade, ele casa com a caridade. Esperança, participar daquilo que é de Deus. Caridade, amar a Deus e ao próximo. Quais são os estágios para ter um coração piedoso? Quando a gente fala piedoso, parece que é só oração, né? Mas quem reza bem é quem conhece para quem se reza. Amém? Olha para cá. Pode abrir um parênteses? Nem todos passaram por isso, mas alguns passaram por isso. Tem alguma coisa pior do que você se relacionar com alguém e a pessoa não permite que você a conheça de verdade? Você vai se relacionando, mas a pessoa não se mostra. Ela não fala dela, ela não conta segredos, ela trancou o coração com 7 chaves. Ela quer saber tudo da sua vida, mas você não sabe nada da vida dela. E quando você sabe, são coisas que todo mundo sabe. Ah, fulano, ele trabalha ali, ele gosta disso. Mas isso todo mundo sabe, meu filho. Quero saber o que só você sabe, porque a pessoa abriu para você o coração. Quando abre o coração, você não fala aos ouvidos, você fala ao peito, você fala à alma, você fala de vida. Quando você tem o dom da piedade, você conhece a Deus e Deus conhece você. Por isso quem tem o dom da piedade reza mais. Quem está rezando pouco, perde o dom da piedade. Quando você vê que Deus é seu Pai e que Ele se preocupa, que Ele cuida de você, a tendência é rezar mais, é sentir Deus perto. E a gente fala muito, graças a Deus. A gente para de reclamar e passa a glorificar. Como conquistar o dom? Apenas leio para você 1 Timóteo 6, 11 e 13. Tu, homem de Deus, foge dos vícios e procura com todo empenho e piedade a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para o qual foste chamados, em presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Jesus Cristo, que deu apertamente testemunho da verdade. Resumindo esse versículo, você quer o dom da piedade? Faça as coisas da maneira certa e agrade a Deus. Agrade a Deus. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa, eu já tive. Não é na época de escola, me chamaram para fazer algo errado. Na hora eu não pensei se era pecado, na hora eu não pensei se me faria mal, na hora eu não pensei se a gente ia ser punido, na hora eu pensei em quem? Na minha mãe. Não é possível que eu vou dar um desgosto desse. Não fui, não fiz. O dom da piedade leva você, antes de fazer as coisas, pensar em Deus. Será que Deus merece isso? Será que o seu sangue derramado na cruz foi para isso? Será que Deus está feliz com isso? Dom importantíssimo, o dom da piedade. Quarto dom, o dom do conselho. Qual que é o quarto dom? O que é conselho? É uma orientação quando eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida, não é assim que o pessoal fala? E quando você tiver, filho, uma dúvida e pedir conselho a alguém, se a pessoa começar assim, se eu fosse você, você pode descartar. Já é conselho furado, porque eu não sou você. Que se eu fosse você, eu estaria pedindo conselho para alguém, porque se eu fosse você, eu não saberia como responder. Dom do conselho é viver sob a orientação do Espírito Santo. O que é o dom do conselho? Faz-nos saber seguramente o que fazer e o que dizer no momento certo, com a pessoa certa, da maneira certa. Eu vou levantar a mão também, mas eu vou perguntar. Quem aqui já falou na hora que deveria ter ficado calado?
e ficou calado na hora que deveria ter falado e deu tudo errado. Faltou que dom? O dom do conselho. Ó Espírito Santo, doma isso aqui, ó. Porque na hora da minha raiva é um chicote perigoso. Aí depois que a raiva passa, perdoa, desculpa, eu estava fora de mim. Dom do conselho. Você sabe o que fazer, você sabe o que dizer com segurança. Com segurança. Padre, estou pensando em comprar um lote para fazer uma casa ali. Compro ou não compro? Pede conselho para mim não. Pede o dom a Deus. Meu Deus, me mostra se eu devo ou não comprar. Ele vai te dar um sinal claro. Pode comprar, que você vai construir e vai ser feliz. Mas se não fosse para você comprar, você pode ter o dinheiro que for, dá problema, o terreno cede, é defeito, é luz que... A casa só está problema, faltou o dom do conselho. Eu gosto muito de rezar Nossa Senhora, porque Maria é mãe do bom conselho. Maria é mãe do bom conselho. Pedir a intercessão de Maria nos momentos difíceis, ela que permaneceu de pé perante a cruz. Quinto dom, o dom da ciência. Qual é o quinto dom? O que é ciência? Nos faz conhecer as coisas criadas em relação ao Criador. É a chamada ciência dos santos. Por que São Francisco chamava os passarinhos de irmãos? Por que quando São Francisco viu que ia morrer, ele chamou a morte de irmã? Porque ele tinha a ciência dos santos. Ele sabe que tudo que existe é obra de... Será que os governantes e as empresas não estão faltando esse dom, não? Poluem rios, desmatam matas. Tem gente que faz maldade com criação. Tem cachorro e não trata, tem passarinho e deixa morrer de fome. Está faltando o dom da ciência. Tudo aquilo que existe é obra de Deus. Então a plantinha seca nos deixa tristes. Quer dizer, nós vemos tudo como centelhas da graça de Deus. Esse é o dom da ciência. É reconhecer que as coisas criadas são vãs em si mesmas. Eu não vou amar as coisas. Reconhecer que as coisas criadas há uma centelha da presença de Deus, e no momento da humilhação, ser humilde na certeza de que Deus tira de um mal um bem maior. Você já ouviu gente falando assim, ó? Eu não levo desaforo para casa. Falta qual dom? Da ciência. A pessoa tem que acolher aquilo e oferecer a Deus. Meu Deus, eu te ofereço essa humilhação, eu te ofereço essa situação para a minha santificação. Sexto dom, entendimento. Qual que é o sexto dom? Você quer ler a Bíblia? Quer ler e entender? Você quer rezar e saber que Deus está te ouvindo? Peça o dom do entendimento. Ó, padre, o que é? Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Está muito chato. Porque você está lendo a Bíblia, mas você está pedindo o Espírito Santo antes, com o dom do entendimento? Não. Então como você vai entender? Se foi o Espírito Santo que inspirou para escrever a Bíblia. Meus irmãos, missão difícil, mas não impossível, mas altamente recompensadora, de ser pregador da palavra. Eu prego o evangelho para você. Passa um tempo, eu tenho que fazer uma reflexão daquele evangelho totalmente diferente, sem perder o foco, mas despertar no seu coração coisas novas. Como fazer isso sem o dom do entendimento? Sem o Espírito Santo iluminar. Entendimento, interlegere. Você vê as coisas que pouca gente vê.
Você quer saber se tem uma terceira pessoa entrando no seu relacionamento? Entendimento. Meu Deus, dai-me um dom do entendimento, que é a mesma coisa da inteligência, para que eu veja atrás de um sorriso, de uma palavra. Me dê esse dom para que eu veja com meus olhos aquilo que todo mundo sabe, mas eu não quero enxergar. Entendimento. Interlegere, inteligência. Você vê nas entrelinhas. Você não deixa ser bajulado, que atrás de muita bajulação há segunda intenção. E atrás de toda brutalidade há um coração ferido. É esse dom que nos leva a descartar o descartável e acolher o essencial. Ótimo dom para a gente pedir. Como abrir esse dom? Pela fé. Quem tem fé terá o entendimento. Último dom, o dom da sabedoria. Tiago 3, 13, 18. Vamos repetir? Tiago. Lê em casa. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com bom proceder as suas obras, repassadas de doçura e sabedoria. Você conhece gente grossa? Não tem sabedoria. Você conhece gente baixa? Não tem sabedoria. Não é baixa estatura não. Baixa de moral. Pessoa imoral. Pessoa que gosta daquilo que é baixo. Mas se tendes, prepara a carapuça. É a Bíblia que está falando. Mas se tendes no coração ciúme e gosto por brigas. Tem gente que além de ser ciumento pode ficar brigando com os outros. Não vos glorieis. Não fica orgulhoso não. Não minta contra a verdade. A sabedoria que você tem não é de Deus. É terrena, é humana e é diabólica. Quem gosta de ciúme amargo e vive brigando com os outros, ele tem uma sabedoria, mas não é a de Deus, é da terra. E é uma sabedoria humana e diabólica. Onde há ciúme e briga, ali há toda espécie de vício. Tem coisa pior que você trabalhar num lugar que as pessoas têm ciúme de você? Tem ou não tem? A pessoa, você sabe, você não é bobo. Tem vizinho seu, ou colega de trabalho, ou gente da sua família, que olha para você, e no olhar da pessoa, você sabe, fulano de tal tem inveja de mim, tem ciúme do meu casamento, tem ciúme de quanto que eu ganho, tem ciúme de onde eu estou. Eu vou viajar para tal lugar. Você vai? Que santa inveja. Deus abençoe. O coração, a boca fala, mas o coração. A sabedoria que vem do alto, eu vou falar, só repetir. Ela é pura, pacífica, conciliadora, cheia de misericórdia, sem parcialidade, nem fingimento. O fruto da justiça é a paz. Fala se não está precisando do dom da sabedoria no seu casamento. Me fala se está precisando do dom da sabedoria quando você vai conversar com seus filhos. É paz, é misericórdia, é entendimento. Qual a diferença, meus irmãos, entre gostar e amar? Aprendi hoje, lindíssima definição. Gostar, apreciar aquilo que é bom para mim. Amar, fazer aquilo que é bom para o outro. Dose, né? O que é gostar? Apreciar o que é bom para mim. E amar. Por isso que tem gente que gosta demais, mas ama de menos. Estão me entendendo ou não? Namoro, noivado, casamento. Não, padre, fulano de tal gosta tanto de mim, não duvido não. Mas eu quero saber se ele te ama. Que enquanto você está com ele para saciá-lo ou para saciá-la, é gostar. A hora que a pessoa larga aquilo que é importante para ele e começa a fazer o que é importante para você, isso é amor. Quer um exemplo de amor puro? Mamãe.
A mãe, ela tira do prato para dar para o prato do filho. Ela come a costela para deixar a coxa para o filho. Ela usa sandália velha para comprar tênis novo para o filho. Isso mãe faz. Mãe dá banho em filho. Mãe vai na penitenciária ver filho. Mãe